Você está andando pelas ruas de Porto Alegre e quando percebe, vai parar em outra realidade macabra e com pessoas de olhos negros, mas isso é só o começo da nossa história. Qualquer lugar é uma possível porta de entrada para esse universo. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Uma outra dimensão. Um universo paralelo. Vocês já ouviram falar de Sete Além? Sete Além, supostamente, seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar por meio de portais. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade, e nem mesmo como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem mais parecido com a nossa realidade, só que de uma certa forma mais obscura, como se fosse uma espécie de mundo invertido. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito e que você provavelmente não gostaria muito de estar lá. Segundo os relatos, Sete Além seria totalmente obscura, então aí a gente já consegue ver justamente a analogia sobre ele ser um local invertido, ou seja, os nossos planos são os mesmos, porém estamos em realidades diferentes, então os seres conseguem subir prédios, conseguem fazer todas essas questões, mas a gente não consegue se encontrar fisicamente, apenas quando acontecem as grandes questões que a gente aborda durante esse vídeo, que é as passagens. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além, eles surgiram há muito tempo atrás, ainda na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook, e lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite. Nos anos 90 ainda, esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal, e aí, com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele criou coragem e resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito desse assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar um ônibus, até então uma coisa normal, e ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto em que ele estava, pois todos o levavam para casa, pois praticamente todos aqueles que estavam ali passavam muito perto mesmo, e foi por isso que ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem mesmo perceber como era seu destino final, não olhando o letreiro. Assim, ele deu sinal para o ônibus e entrou normalmente. Sentou-se e começou a ler um livro, uma coisa bem normal até então e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora que se aproximou dele e cutucou Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Nesse momento é lógico que o Luciano não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além, como assim? E a senhora falou mais uma vez com ele: "Esse ônibus vai para Sete Além, e é melhor você descer." Luciano então sorriu meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estavam estranhamente olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras, e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma assustadora: "Vai, desce agora, desce, você tem que descer." Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além, e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Uma situação bem estranha, não é mesmo? Você pega o ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu falar, e de repente todos os passageiros começam a te encarar e a gritar como você, como se realmente você não devesse estar lá. Eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. E é claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido no Orkut, e assim que era uma das redes sociais mais usadas no Brasil na época. Quando ele criou a comunidade, ele achou que não iria encontrar pessoas, mas a ideia dele foi muito boa e começaram a aparecer no Orkut relatos estranhos, um mais bizarro e curioso do que o outro, e é sobre alguns deles que vamos falar agora. O relato da menina que visitou Sete Além. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma mulher
chamada Antônia, e que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além. Aparentemente tudo estava normal. Antônia estava em sua casa, quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem, dizendo que ela precisava buscar a sua filha, em uma escadaria em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem: escadaria, condomínio, que condomínio? Minha filha está aqui em casa, como assim? E o homem respondeu: eu não sei, senhora. Ela estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu. Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher então começou a gritar com um rapaz no telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois sua filha estava lá com ela e ela não teria acontecido nada demais até então. Por esse motivo, Antônia não acreditou e pensou que tudo aquilo não passava de um trote, e ela então falou que iria ligar para a polícia. E nesse momento, a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai, e quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestiu uma camisa verde. A filha, que voltou assustada, contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai, mas ela não sabia onde estava e começou a chorar e gritar, até que um homem que possuía olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia então começou a achar que sua filha estava maluca contando aquela história, mas a menina jurou de pés juntos que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que o homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando que ela estaria lá perdida naquele lugar. Tudo isso teria durado algumas horas. Isso aqui na nossa realidade, pois, segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além por aproximadamente 7 dias com aquele homem, e para sair de lá, o homem teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente, e assim ele a teria levado de volta para casa. A filha de Antônia teria ficado em Sete Além por 7 dias e escapado com a ajuda de um homem com olhos amarelados. Essa história é um pouco estranha, mas a gente consegue entender ela mais pra frente. O próximo relato ele aconteceu em Porto Alegre, com um homem chamado Júlio. E ele teria acontecido quando ele foi a um banheiro no shopping Praia de Belas. O estranho fato teve início no momento em que Júlio saiu do banheiro e percebeu que não estava mais na nossa realidade. Parecia que ele estava em um shopping totalmente diferente. E segundo seu relato, as pessoas que estavam lá tinham uma aparência bem parecida uma das outras. Todas eram bem assustadoras, e as lojas não eram comuns. Segundo ele, as lojas vendiam coisas bem estranhas, como ganchos, ferraduras e até mesmo animais mortos. Júlio então focou a atenção para o rosto de uma garotinha, que à primeira vista parecia ser uma garota normal. Mas quando ele olhou bem de perto, percebeu que ela tinha olhos fundos e bem pretos, e seu olhar parecia ser maligno. É claro que Júlio não gostou daquilo, e quando chegou mais perto, ele ficou vendo que ela tinha olhos negros. Nesse momento ele acabou morrendo de medo, correu de volta para o banheiro, pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações. Só que, como todos nós podemos imaginar, seu celular não estava funcionando. Afinal, ele não estava mais na Terra, ele estava em Sete Além. Para a surpresa de Júlio, quando ele tentou sair novamente do banheiro, o shopping tinha voltado ao normal. Como podemos ver, essas histórias se concluem. O Sete Além já foi muito analisada no nosso canal. A sua história, ela em si é curiosa, pois não existe nada que pode provar ou mesmo justificar a história de Sete Além. Não apenas histórias contadas na internet, teoricamente, sobre Sete Além, se um universo paralelo o provaria, que esses portais que existem em alguns locais fazem a gente chegar até uma outra realidade, em outro universo, né? Mas o que a gente tem que entender é que o principal problema é que cada história, o portal surgiu em um local diferente e que as coisas aconteciam de uma hora para outra. Ou seja, essa teoria diz que tudo isso pode simplesmente ser uma passagem para Sete Além, e justamente por isso que a gente embasa a nossa teoria, de que Sete Além está no mesmo plano que o nosso, porém em outra realidade. E é por isso que às vezes quando você atravessa uma porta, você desce uma escadaria, você simplesmente passa para lá. Por alguma falha, por algum bug que simplesmente reúne as nossas duas realidades, e os planos assim se juntam por um breve momento. E às vezes você passa, e em outros momentos, um ser de Sete Além passa pra cá. Essa é a história de Sete Além. E você? Teria coragem de ir pra lá?